Eu quero ler com você a palavra do Senhor em Jeremias, no capítulo 18, versículos 1 a 10. Jeremias 18, versículos 1 a 10. A palavra do Senhor diz assim: Esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Vá à casa do oleiro, e ali você ouvirá a minha mensagem. Então fui à casa do oleiro e o vi trabalhando com a roda. Mas o vaso de barro que ele estava formando estragou-se em suas mãos. E ele o refez, moldando outro vaso de acordo com a sua vontade. Então o Senhor dirigiu-me a palavra: Ó comunidade de Israel, será que eu não posso agir com vocês como fez o oleiro? Pergunta o Senhor. Como barro nas mãos do oleiro, assim são vocês nas minhas mãos, ó comunidade de Israel. Se em algum momento eu decretar que uma nação ou um reino seja arrancado, despedaçado e arruinado, e se essa nação que eu adverti converter-se da sua perversidade, então eu me arrependerei e não trarei sobre ela a desgraça que eu tinha planejado. E se em outra ocasião eu decretar que uma nação ou um reino seja edificado e plantado, e se ele fizer o que eu reprovo e não me obedecer, então me arrependerei do bem que eu pretendia fazer em favor dele. Amém? A palavra do Senhor veio por intermédio do profeta Jeremias à casa de Israel, ao povo de Israel, o povo escolhido por Deus. A história de Israel começa com o chamado de Deus para a vida de Abraão. Do meio da idolatria, Deus chama Abraão e lhe faz promessas. Graciosamente, sem que ele merecesse, Deus decide transformar a história da vida daquele homem e o chama para viver em novidade de vida. A palavra do Senhor diz que Abraão creu em Deus e isso lhe foi creditado como justiça. Ele foi recebido pelo Senhor como justo na sua presença, porque ele decidiu colocar a sua fé na palavra do Senhor. Ele decidiu viver em obediência à palavra do Senhor. A última prova da fé de Abraão foi quando ele já com mais de 100 anos de idade, Isaque já tinha nascido. A palavra do Senhor diz que Deus queria colocar o coração de Abraão à prova e chama ele para levar Isaque, o seu filho, para ser sacrificado no Monte Moriá. E assim como ele saiu e deixou a sua família, quando Deus o chamou pela primeira vez, novamente Abraão sai da sua casa, pega o seu filho para obedecer aquilo que Deus tinha determinado ele fazer. Vocês conhecem a história. Deus não permite que Deus mate Isaque e oferece um cordeiro no lugar de Isaque. E a partir daquele dia o Senhor diz: agora eu confirmo com você a minha aliança. De você sairá uma nação, de você sairá a bênção para todas as nações da terra. E então Deus começa a escrever a partir de Abraão e da sua descendência a história de um povo escolhido, o povo da promessa, o povo de Israel. O povo de Israel começa a ser formado. Jacó forma o povo de Israel com os seus filhos, realizando ali, definindo ali as 12 tribos de Israel. Quando Jacó vai para a nação do Egito, o povo de Israel já não é mais apenas alguns, mas eles já estão no número de 70 pessoas. Ali eles são escravizados durante 430 anos e nesse período eles crescem e se transformam numa grande nação. Eles estão agora com mais de 1 milhão de pessoas. Deus está cumprindo as suas promessas na vida de Abraão.
Deus tira o povo da terra do Egito, faz eles passarem pelo deserto. Por causa da desobediência, eles passam 40 anos no deserto. Deus faz morrer toda aquela geração. Então ele levanta uma nova geração no deserto. E a essa geração no deserto, antes deles entrarem na terra prometida, Deus, através de Moisés, diz para eles: se vocês entrarem na terra que eu vou dar a vocês, e não obedecerem a minha voz, as minhas leis e os meus decretos, e se entregarem aos ídolos daquela nação, vocês serão expulsos da nação que eu lhes dei. Mas se vocês permanecerem fiéis, vocês irão prosperar nesse lugar. Deus os avisou: se obedecer, permanecerão debaixo da minha promessa. Se desobedecer, vocês vão ser expulsos da terra que eu dei a vocês. Repare que agora Deus não está falando com um povo que não conhecia Ele, um povo que não sabia qual era a sua vontade. Deus está falando com um povo que conhecia os milagres de Deus, um povo que conhecia a palavra de Deus, um povo que era guiado por Deus, um povo que via as maravilhas de Deus. Então, nesse contexto, Deus diz: vocês sabem quem eu sou, vocês sabem o que eu faço, vocês sabem qual é o meu lugar, então me obedeçam. Se vocês me obedecerem, serão abençoados. Se não me obedecerem, então a maldição virá sobre vocês. Israel entra na terra prometida. Passa o tempo dos juízes, um tempo pior que o outro. Um juiz pior que o outro vai se levantando. Deus vem, traz, eles libertam, daqui a pouco no final da vida voltam a praticar pecados contra o Senhor. Então chega a era dos reis. Deus levantou em primeira instância Saul, por causa da precipitação do povo de Israel, porque a promessa do reinado estava sobre a casa de Judá e não sobre a casa de Benjamim. Mas por causa da precipitação do povo, que já havia se precipitado no tempo dos juízes, quando fizeram do filho de Gideão rei sobre Israel, um reinado que durou apenas 3 anos, agora novamente o povo de Israel está querendo levantar para si um rei, e Deus diz: ok, vem Saul e governe sobre esse povo. Deus deu um rei conforme aquilo que eles queriam, um rei bonito, um rei de boa aparência, um rei forte, um rei vistoso, mas o seu coração não era reto para com Deus. Por causa disso, Deus tira a casa de Saul de cena e levanta Davi. Davi é aquele que foi chamado da linhagem de Judá, aquele que Deus havia prometido por meio de Jacó ao seu filho, que o cetro de Judá não se apartaria dele, e ele entregaria aquele que pertence ao governo das nações, que nós sabemos que é Jesus Cristo, Filho de Deus, bendito para sempre o nosso Senhor, amém? Então Davi começa o seu reinado, ele vence as batalhas, ele ganha as guerras, e há no seu coração um desejo: eu vou construir para o Senhor um templo. Deus diz: não, você não vai construir, quem vai construir vai ser teu filho Salomão, nele eu vou confirmar a sua descendência. E se ele me obedecer, jamais faltará rei em Israel. Muito bem, Salomão nasce. Deus faz Salomão vir ao trono. E quando Salomão toma posse do trono de Israel, lá em 1 Reis, no capítulo 9, que foi o capítulo que lemos do início desse culto, no versículo 4 até o versículo 7, Deus está tendo uma conversa com Salomão. E Deus diz para ele: se você andar diante de mim, como fez o seu pai Davi, com integridade de coração e com sinceridade, fazendo segundo tudo o que lhe ordenei, guardando os meus estatutos e os meus juízos, também confirmarei o trono de seu reino sobre Israel para sempre. Como prometi a Davi seu pai, dizendo: nunca lhe faltará sucessor ao trono de Israel. Porém, se vocês ou seus filhos se afastarem de mim, e não guardarem os meus mandamentos e os meus estatutos que eu lhes prescrevi, e se servirem outros deuses e os adorarem, então eliminarei Israel da terra que lhe dei, e lançarei para longe da minha presença esse templo que edifiquei ao meu nome, e Israel virá a ser motivo
de provérbio e de escárnio entre todos os povos. Da mesma forma que Deus avisou o povo de Israel antes de entrar na terra prometida, Deus agora está alertando Salomão: se você me obedecer, você será abençoado. A minha promessa sobre a família do seu pai irá se cumprir. Mas se você me desobedecer, eu vou rejeitar esse templo que você me construiu. Eu vou trazer discórdia entre o povo de Israel. Eu vou julgá-los, e vocês serão expulsos da terra que eu lhes dei. Novamente Deus avisa. No entanto, no final da vida de Salomão, ele acaba ignorando a ordem que o Senhor deu para o povo de Israel, em Deuteronômio 7, versículos 3 a 4. Quando Deus avisa ao povo: não se casem com as mulheres de Canaã, não façam aliança com os povos dessa terra, porque senão essas mulheres vão fazer com que o coração dos homens acabem se rendendo aos ídolos dessa terra, e eu vou ter que trazer juízo sobre essa nação. Salomão ignorou a ordem do Senhor e se casou com muitas mulheres. E dentre essas mulheres, ele se casou com mulheres amonitas, ele se casou com mulheres de Canaã, e no final da sua vida, ele acaba se rendendo aos ídolos dessas mulheres. Ele constrói, aquele que construiu o templo do Senhor, no final da sua vida agora está construindo altares a ídolos, está cultuando a ídolos. E Deus não deixa isso passar desapercebido. Deus visita Salomão e fala para ele sobre o pecado que ele cometeu, e decreta sobre a vida dele e da sua descendência juízo. E ele diz: por causa do seu pecado, eu dividirei a nação de Israel. E então, no próximo descendente do trono, há uma rebelião por parte de um dos seus homens mais fiéis. Jeroboão acaba tomando posse do reino de Israel, e ali o reino de Israel é dividido no reino do norte e no reino do sul. O reino do norte ficou conhecido como o reino das 10 tribos, que é o reino de Israel. O reino do sul ficou com as tribos de Judá e Benjamim. E então começa a era dos reis. E conforme você vai lendo no plano bíblico anual que nós estamos fazendo, você vai perceber uma constante. E um novo rei que se levanta faz pior do que o seu pai. E o outro rei que se levanta faz pior do que o seu pai. E outro rei que se levanta faz pior do que o seu pai. Por causa do pecado do rei Salomão, a idolatria se alastrou no meio do povo escolhido de Deus. O povo que Deus resgatou, o povo que Deus salvou, o povo que Deus libertou, o povo que Deus fez sair com a cabeça erguida do Egito, o povo que Deus fez prosperar, o povo que provou dos milagres, o povo que provou da presença, o povo que provou da glória. Agora esse povo está se curvando diante dos ídolos, diante dos falsos deuses, diante dos prazeres do seu próprio coração. Passam-se 300 anos e Deus levanta o profeta Jeremias, e ele começa a profetizar. Durante 40 anos ele constrói o seu ministério, ele executa o seu ministério profético. Desses 40 anos, 30 anos ele passa profetizando para o povo de Judá, e Deus profetiza através dele, dizendo para o povo de Israel: se arrependam, se arrependam, se arrependam. 30 anos, o profeta de Deus falando para aquele povo: se arrependam, se arrependam, se arrependam. Mas aquele povo decidiu tapar os seus ouvidos e viver de acordo com a sua vontade. Por causa disso, chegou um momento em que a palavra profética mudou. Não era mais se arrependam, agora é se prepare, porque vocês serão destruídos. Vocês serão feitos de escárnio para os outros povos, porque vocês escolheram viver de acordo com a sua própria vontade, ignorando a palavra e as leis do Senhor. Então, quando chega no tempo determinado por Deus, Deus envia o rei da Babilônia, cerca Judá e toma posse daquele povo e os expulsa da terra que Deus havia dado para o povo de Dentre esse caminho,
Durante esse período de 40 anos, houve um dia em que Deus fala com Jeremias. E ele diz para Jeremias: desce à casa do oleiro, porque eu tenho uma mensagem para te entregar. O povo de Israel era um povo difícil, era um povo duro, era um povo que não se quebrantava. Jeremias pregou para um povo que roubava, que matava, que cometia adultério, que jurava falsamente, que cultuava ídolos, oprimia os órfãos, viúvas e o estrangeiro, e pasmem, oferecia crianças como sacrifício. Sabe como que eles faziam? Eles iam para o templo adorar ao Senhor, eles iam para o templo prestar o seu culto a Deus, mas quando saíam do templo, eles iam para o altar de Moloque, pegavam as crianças e colocavam elas diante das mãos daquele ídolo pegando fogo, um ídolo de metal. Se você já queimou a sua mão pegando alguma coisa no ferro, você vai saber um pouquinho do que eu estou dizendo. Eles pegavam aquelas crianças, colocavam nas mãos daquele ídolo de metal, enquanto aquele ídolo de metal era aquecido no fogo, e as crianças morriam queimadas. Era esse povo que glorificava a Deus no templo, e que zombava de Deus na sua vida cotidiana. Era esse povo que levantava as mãos e adorava ao Senhor no templo, mas no seu dia a dia fazia conforme o seu coração desejava. Então ficou configurado na vida do povo de Israel, que eles se tornaram um vaso que se desfez nas mãos de Deus. E Deus usa a vida do profeta Jeremias para dizer: ó comunidade de Israel, será que eu não posso agir com vocês como fez o oleiro? É sobre isso que eu quero conversar com vocês nessa noite. Deus quer restaurar a sua vida. Desce à casa do oleiro, porque eu tenho uma mensagem para te entregar. O texto continua dizendo: então fui à casa do oleiro, e o vi trabalhando com a roda, mas o vaso de barro que ele estava formando se estragou em suas mãos, e ele o refez, moldando outro vaso, de acordo com a sua vontade. Jeremias chega na casa do oleiro, e ele começa a assistir o oleiro trabalhando. Eu não sei se você já teve a oportunidade de ver como é que se faz vasos de barro, mas há uma roda. Hoje essa roda, ela é elétrica, então tem um acelerador. Antigamente era no pé mesmo que ele tinha que girar. Naquela época era no pé que o oleiro tinha que girar. O oleiro estava girando aquela roda enquanto ele formava no barro um vaso. E conforme ele vai fazendo esse processo, Deus vai falando com Jeremias. E uma coisa simples que nós precisamos saber sobre o processo, como que os vasos são construídos. Presta bastante atenção. A matéria-prima do oleiro é o barro. Diga assim: a matéria-prima do oleiro é o barro. Muito bem. Para fazer do barro um vaso que seja útil, é preciso 3 coisas: que o barro tenha qualidade, que o oleiro seja habilidoso e que o processo da queima seja bem feito. Vou repetir para você: o barro tem que ter qualidade, o oleiro tem que ser habilidoso e o processo da queima tem que ser bem feito. E então o vaso passa, ou melhor, o barro que vai se formando, vai sendo formado num vaso, passa por 4 processos. O primeiro processo é o processo da escolha da argila, que é o processo da purificação. Diga assim: purificação.
primeiro o barro é tirado. E ali começa o processo de limpeza daquele barro. Porque o barro ele vem com pedras. O barro vem com insetos. O barro vem com impurezas. O barro vem com raízes. E eles precisam ser limpos. Ele precisa ser limpo. Então, primeira fase, quando Deus quer construir um vaso, quando o oleiro quer construir um vaso, primeiro ele escolhe o barro e purifica o barro. Depois disso, assim quando o barro já está puro, Deus começa o processo da modelagem. O oleiro começa a modelar o barro. Ele coloca a mão por dentro do vaso, por dentro do barro, a roda vai girando e ele vai formando aquele vaso conforme o destino que ele determinou. Se for um vaso de plantas, então ele vai fazer uma forma de vaso para plantas. Se for para outra finalidade, então ele vai fazer de acordo com aquilo que ele idealizou. Esse é o processo da modelagem. E esse processo é feito de dentro para fora. Diga assim, de dentro para fora. De novo, de dentro para fora. E ele sempre faz isso acompanhado com água, para que a mão do oleiro sempre permaneça úmida para dar forma ao barro, para dar forma do barro ao vaso, melhor dizendo. Depois que ele deu a forma que ele queria, o vaso agora vai para a secagem. Ele fica durante alguns dias guardado, sendo secado, para que possa estar no ponto certo de ir para o forno. E esse é o quarto e último processo da construção de um vaso de barro. O vaso agora vai para a fornalha, e ele é aquecido aos poucos. Ele vai sendo aquecido aos poucos, até que chega o processo em que ele está muito quente, mas muito quente, para que ele possa então ser queimado. E quando o vaso é queimado, ele ganha resistência, ele ganha força, ele ganha cor, ele ganha utilidade. Diga assim, utilidade. Então é dessa forma que o oleiro constrói um vaso de barro. E é dessa forma que Deus está construindo a minha vida e a sua vida. Deus te fez, Deus te formou, ainda no ventre da sua mãe. Ele te fez conforme a sua vontade. Deus te fez nascer, Deus te trouxe a vida, mas você veio cheio de sujeiras, você veio cheio de impurezas, você veio cheio de problemas, e a vida veio piorando esse processo na sua história. Alguns aqui foram abusados na sua infância, outros não tiveram amor do seu pai, outros não tiveram amor da sua mãe, outros foram zombados na sua escola, outros foram feitos de chacota, outros tiveram limitações na sua vida física, na sua vida mental, na sua vida sentimental. Problemas e imperfeições foram formando você. Mas Deus começou a trazer você para um processo de purificação. Você começou a ouvir a palavra de Deus, e Deus começou a tirar as pedras, Deus começou a tirar os insetos, Deus começou a tirar tudo aquilo que não faz parte do plano dele para a sua vida. E agora Deus te colocou na roda, para você começar a ser formado de acordo com a vontade dele. E depois que Deus forma o vaso, de acordo com a sua vontade, Deus leva o vaso para o período da secagem. E esse é o período em que você acha que nada está acontecendo. Esse é o período que você acha que Deus não está trabalhando. Esse é o período que você pensa que Deus te deixou de escanteio. Mas não, Deus apenas está esperando o momento certo para te levar para a fornalha. Você já achou que já era o momento certo para tudo ficar zeradinho? Deus está levando alguns nessa noite para a fornalha, porque Deus quer fazer de você um vaso útil.
nas mãos dele. Talvez você já está no processo da queima, ou você está no processo da purificação, ou você está no processo da modelagem, ou você está no processo da secagem. Não interessa qual é o processo que você está. Eu só sei que o oleiro desceu até a sua vida para formar em você segundo a sua vontade e o seu querer. Deus tem um destino escrito para a sua história. Ele está trabalhando. No processo da modelagem, Jeremias viu o barro se desfazer. Meu irmão, talvez você ainda está na modelagem faz tempo. Faz tempo que as coisas não estão consertadas na sua vida e você sabe. Talvez você está como o povo de Israel que se desfez nas mãos do Senhor. Mas eu tenho uma palavra de Deus para entregar para você. Mesmo que o barro se desfaça na mão de Deus, o oleiro não desiste de você. O oleiro continua trabalhando. O oleiro continua insistindo na sua vida. O oleiro continua te amando. Talvez você já caiu na real e disse: Senhor, eu sou um vaso difícil. Deus sabe que você é. É por isso que Ele insiste em trabalhar na sua vida e na sua história. Porque a ideia de Deus, o plano de Deus, o objetivo de Deus não é fazer de você um vaso para desonra, mas é fazer de você um vaso de honra para a sua glória. O vaso se desfez, mas o oleiro não desistiu da sua obra e o refez. E Deus refez aquele barro, tornando ele um vaso conforme a sua vontade. Deus não abre mão de ser o primeiro na sua vida. Enquanto você não entender isso, você vai continuar se desfazendo nas mãos de Deus. Enquanto você não entender isso, a sua vida não vai para frente. Você vai continuar na roda. Deus vai insistir contigo. Deus vai trabalhar contigo. Mas vai chegar de novo um momento em que você vai ter a mesma decisão para tomar. E aí? É nesse momento que você ou se desfaz, ou que você passa para o próximo nível. Deus está falando com pessoas aqui. Deus não se cansa de trabalhar na sua vida. Mas eu quero pedir, pelo amor de Deus, se canse de se desfazer nas mãos de Deus. Se canse de atrapalhar a obra que Deus quer realizar através de você. Se canse de abortar o processo. A promessa de Deus se mantém de pé, mas se você não permanece fiel, você pode não viver as promessas. Os teus filhos vão viver, os teus netos vão viver, mas você vai abortar aquilo que Deus começou na sua vida. Era para o povo de Israel entrar em Canaã, e eles abortaram a conquista, porque decidiram viver de acordo com o seu próprio sentimento. E então Deus coloca o povo de Israel na roda de novo, 40 anos. Mas mesmo assim, eles se desfazem. Vão para o exílio,
Meus irmãos, Israel ainda não voltou a ser o que já foi um dia, porque tem insistentemente escolhido rejeitar a soberania de Deus sobre a sua vida. Após Jeremias ter aquela visão natural, ele não estava sonhando, ele estava de fato naquele lugar. O Senhor disse para ele: ó comunidade de Israel, será que eu não posso agir com vocês como fez o oleiro? Pergunta ao Senhor. A pergunta de Deus para a sua vida é essa: Paulo, será que Deus não pode agir com você como o oleiro faz com um vaso de barro? É a pergunta de Deus para a sua vida. É a pergunta de Deus para você que me ouve. Será que Deus não pode interferir na sua vida e mudar o seu destino? Será que Deus não pode te brecar e fazer você enxergar os caminhos errados e rebeldes que você tem escolhido fazer e andar? Como barro nas mãos do oleiro, assim são vocês nas minhas mãos. Então, Deus agora está aplicando essa visão que Ele deu para Jeremias. A mensagem de Deus para Jeremias é inicialmente apresentando Deus como oleiro e nós como barro. Então eu preciso definir com você um lugar para que você entenda isso de uma vez por todas. Deus é o oleiro, nós somos o barro. Você pode repetir isso comigo? Diga assim: Deus é o oleiro, nós somos o barro. Então para de querer ser o oleiro e se sujeita à sua posição de barro. Você é dono da sua vida, você é dono das suas escolhas, você faz o que você quer, do jeito que você quer, no tempo que você quer, conforme você quer. Você acha que Deus tem que te esperar, você acha que as pessoas têm que te esperar, você acha que as coisas têm que acontecer de acordo com o seu plano e o seu trajeto. Sai do lugar do oleiro, porque ele não te pertence. Deus te chamou para ser barro nas suas mãos. Deus quer restaurar você. É Deus quem trabalha e é nós que somos trabalhados. É Deus que exerce sobre nós a sua vontade e nós nos sujeitamos à sua vontade. É Deus quem determina a finalidade e nós a realizamos. Deus é soberano. E então a Escritura nos mostra que existem dois tipos de vasos. Um vaso que é feito para honra e outro vaso que é feito para desonra. Quando Deus diz, vocês são o barro, Deus está dizendo que toda a humanidade é barro. Eu não sei se você se lembra ainda, espero que sim, mas lá em Gênesis, no ato da criação da humanidade, a palavra de Deus diz que Deus desceu e Ele formou o homem, da onde? Da onde? Do pó da terra. E Ele fez daquele pó um barro. E Ele começou a formar o homem. Irmão, eu não sei se você sabia, mas a próxima vez que você se olhar no espelho, tenha uma grata surpresa. Você é um vaso de barro. Você é literalmente barro. Você sabia disso?
Você sabia disso, que você é barro? É por isso que quando a gente morre, a gente volta para a terra. O nosso corpo é formado pelas substâncias da terra. Nós somos vasos de barro ambulantes. Só que quando Deus criou a humanidade, Ele não a criou para ser um vaso de desonra, Ele a criou para ser um vaso de honra. Porém, quando o pecado entrou, o vaso se desfez nas mãos do oleiro. A humanidade permitiu entrar no seu coração o pecado, a impureza, as pedras que nos separam das verdades de Deus. Quando Deus criou Adão, Ele fez Adão do pó da terra e formou ele do barro, para que ele carregasse um tesouro preciosíssimo. Que tesouro é esse? A palavra de Deus diz que quando Deus terminou de formar o homem, Ele soprou sobre as narinas do homem o seu fôlego de vida. Então Deus colocou naquele vaso de barro um tesouro para que ele pudesse levar a sua presença. Mas quando o homem pecou, esse tesouro foi tirado de dentro do nosso coração. E nós nos tornamos vasos de desonra desde o nosso nascimento. Não se engane, você é vaso de desonra. Em pecado, você foi concebido no ventre da sua mãe. Toda a humanidade se tornou um vaso de desonra. Mas agora nós enxergamos que Deus não desistiu do seu plano. Deus tem interesse em formar vasos de honra. Ele não parou de trabalhar. É por isso que Ele chamou Abraão, é por isso que Ele chamou Isaac, é por isso que Ele chamou Jacó, é por isso que Ele chamou José, é por isso que Ele levantou Moisés, é por isso que Ele levantou Josué, é por isso que Ele levantou os juízes, é por isso que Ele levantou Davi, é por isso que Ele levantou homens e mulheres de Deus, porque Deus está insistindo com a humanidade. Eu quero fazer de vocês um vaso de honra na minha presença. Eu quero tornar novas todas as coisas. Então Deus explica para Jeremias, através da profecia, dizendo como é que funciona esse negócio de ser vaso de honra e vaso de desonra. O que muda isso? Será que tem como mudar esse destino? Ok. Jeremias 18, a palavra do Senhor diz: se em algum momento eu decretar que uma nação ou reino seja arrancado, despedaçado e arruinado, e se essa nação que eu adverti se converter da sua perversidade, então me arrependerei e não trarei sobre ela a desgraça que eu tinha planejado. E se em outra ocasião eu decretar que uma nação ou reino seja edificado e plantado, e se ele fizer o que eu reprovo e não me obedecer, então me arrependerei do bem que eu pretendia fazer em favor dele. Deus está aplicando a sua profecia, e Ele apresenta em sua soberania que Ele emite 2 decretos, diga assim, 2 decretos. Todo decreto de Deus é uma advertência, diga assim, advertência. Mais forte, advertência. Para 2 coisas, ou para a vigilância, ou para o arrependimento. Diga assim, vigilância, arrependimento. Então 2 decretos são apresentados, e cada um apresenta uma finalidade inicial. O decreto da destruição e o decreto da edificação. Diga assim, destruição, edificação. Deus diz, se eu decretar sobre uma nação desgraça, é um decreto de destruição. Se eu decretar sobre uma nação que ela vai ser plantada e edificada, é um decreto de edificação, são decretos iniciais. Mas então,
ele coloca uma cláusula nesse decreto, que permite reverter a finalidade inicial do decreto. O que é que pode mudar o decreto de Deus ao nosso respeito? Segundo a profecia. A resposta que damos quando somos advertidos. Diga assim: a advertência é um chamado de Deus para a vigilância ou para o arrependimento. Se eu responder de acordo com a vontade de Deus, Ele muda o decreto para o bem. O Senhor está revertendo decretos nessa noite. O Senhor está mudando destinos nessa noite. O Senhor está te dando a oportunidade de viver uma vida debaixo da sua bênção, da sua graça e da sua misericórdia. Talvez você chegou aqui, é muito provável que sim, chegou aqui com o seu coração endurecido, de acordo com as suas próprias escolhas e vontades, mas depois dessa palavra, o Espírito Santo está trabalhando no seu coração enquanto você ouve, e Deus está liberando a palavra do céu para você. Eu vim nessa noite para reverter a finalidade de desgraça na sua vida e na sua história. Deus quer mudar o seu destino. Irmãos, Deus disse que se ouvirmos a advertência profética da palavra de Deus e nos convertermos do pecado que estamos praticando, então Deus mudará a ideia quanto ao destino de desgraça. Se ouvirmos a advertência profética da palavra de Deus e decidirmos em nosso coração desobedecer a Deus, então Deus mudará de ideia quanto ao destino seguro. Qual é a resposta que você está dando para o Senhor? Todos nós já nascemos debaixo de uma advertência de derrota. Jesus disse: eu não vim para condenar o mundo, eu vim para salvá-lo. Mas se aquele que não crer em mim, não é será, já está condenado. Todos nós nascemos debaixo da ira de Deus. Deus está nos advertindo pela sua palavra nessa noite. Deus quer refazer você. Deus quer restaurar você. Deus quer mudar o seu destino. Mas para isso, você precisa se arrepender. Toda mudança começa quando você reconhece que está errado. Vou dizer mais uma vez para você gravar. É simples, é óbvio, mas é importante você ouvir. Toda mudança na vida do homem começa quando ele reconhece que está errado. Enquanto você permanecer fazendo o que você sabe que está errado, nada vai mudar. Mas se você reconhecer nessa noite os seus pecados, Deus enviará graça sobre a sua vida, para restaurar a sua história, para mudar você e te moldar num vaso novo para a honra e glória dEle. Diante dessas duas possibilidades, a palavra de Deus nos mostra pelo menos dois exemplos. Deus mudou o decreto de Nínive, por exemplo. Essa história está em Jonas, capítulo 3, versículos 1 a 10. Eu vou ler aqui para vocês, prestem atenção. A palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez, dizendo: levante-se, vá à grande cidade de Nínive
e pregue contra ela a mensagem que eu lhe darei. Jonas se levantou e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era uma cidade muito importante diante de Deus. Eram necessários 3 dias para percorrê-la. Jonas começou a percorrer a cidade caminho de um dia, e pregava dizendo: ainda 40 dias, e Nínive será destruída. Eu já estou aqui há quase 1 hora falando com vocês. Jonas pregou um sermão de 10 segundos. E olha o que aconteceu. Os ninivitas creram em Deus. Ô Senhor, me dá essa graça que o Senhor deu para Jonas, Pai. Como eu ficaria realizado se eu pregasse 40 segundos e aqueles que ouvem a palavra de Deus se dobrassem em arrependimento diante do Senhor. Mas eu acho que eu estou mais para Jeremias. Pregando, 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 pregando e pregando. Mas eu creio que Deus está trabalhando na sua vida. E eu creio que um dia você vai se render. Porque eu quero te ver no céu com Jesus. Quem quer ir para o céu? Quem quer viver com Jesus? Então aproveita a oportunidade que o Senhor te dá hoje para se arrepender dos seus pecados e decidir ser feito conforme a vontade dEle na sua vida. Os ninivitas creram em Deus, proclamaram um jejum e vestiram roupa feita de pano de saco, desde o maior até o menor. Quando essa notícia chegou ao rei de Nínive, ele se levantou do seu trono, tirou os trajes reais, cobriu-se de pano de saco e sentou-se sobre cinzas. E mandou proclamar e divulgar em Nínive o seguinte: por mandado do rei e dos seus nobres, ninguém, nem mesmo os animais, bois e ovelhas, podem comer coisa alguma. Não os lhe deem pasto, nem deixe que bebam água. Jejum total, 3 dias, sem comida e sem água. Um povo que estava decretado para destruição, ouviu a palavra de Deus, e em 40 segundos ficou mais crente do que a maioria de nós. Faz quanto tempo que tu não jejua? Faz quanto tempo que você não se quebranta? Faz quanto tempo que você ignora a palavra? Aquele povo em 40 segundos creu. O rei decretou jejum para que houvesse arrependimento. Todos devem ser cobertos de pano de saco, tanto as pessoas como os animais. Diga assim: humilhação. Então clamarão fortemente a Deus, e se converterão cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Aleluia. Quem sabe, talvez Deus se volte e o quê? Mude de ideia. Então se afaste do furor da sua ira, para que não pereçamos. E o que a palavra de Deus termina dizendo? Deus viu o que fizeram. Deus viu como se converteram do seu mau caminho, e Deus mudou de ideia quanto ao mal que tinha dito que lhes faria, e não fez. Não é apenas uma profecia, é um modus operandi de Deus. Deus não resiste a um coração quebrantado. É isso que Ele quer encontrar nessa noite, um coração quebrantado. Mas por outro lado nós vemos o inverso, uma família que foi edificada, que foi plantada para ser bênção. É a família do sacerdote Eli. Em 1 Samuel, no capítulo 2, versículos 27 a 32, a palavra de Deus narra um momento em que um profeta de Deus vem até o sacerdote Eli e confronta Eli. Porque Eli não corrigiu seus filhos. Seus filhos Ofni e Finéias estavam oferecendo a Deus um culto diabólico. Eles levaram a sacralidade
do que Deus havia determinado na sua lei, na brincadeira. Eles achavam que Deus fazia vista grossa para os pecados. Então o que aqueles gulosos, filhos do diabo, faziam? Na hora que o povo ia entregar a sua oferta sofrida diante do tabernáculo de Deus, primeiro a gordura precisava ser queimada para que ela pudesse chegar até Deus, porque era isso que a lei de Moisés havia determinado. A melhor parte da gordura dos carneiros vai ser queimado, e então isso vai subir como aroma de incenso suave a Deus. Depois, o sacerdote e o sumo sacerdote vão poder comer uma parte específica desse sacrifício. Então o que aqueles homens mandaram? Que o porteiro do tabernáculo, enquanto o povo estava oferecendo o sacrifício, o porteiro vinha com um tridente. Quem já viu um tridente aí? Desenho, vocês já assistiram o desenho, gente, pelo amor de Deus. Um tridente, aquele negócio de um ferro de 3 pontas assim. É o garfo que você tem em casa, num tamanho maior. Tem uns que tem uns garfos maiores em casa, né? Que gosta de pegar um pouquinho mais. Mas um tridente é um grande garfo. E as pessoas que iam oferecer para Deus a sua oferta, estavam ali de bom grado, oferecendo ao Senhor. E então vinha esse porteiro, Amando de Ofni e Finéias, pegava aquele tridente, metia na carne que estava sendo oferecida e falava: dá aqui, senão o negócio vai ficar feio para o teu lado. E ele pegava aquilo e entregava para Ofni e Finéias. E Deus estava vendo o que eles estavam fazendo. Aqueles meninos, homens na verdade, se prostituíam com as mulheres que serviam no tabernáculo. Eles eram adúlteros, eles não eram fiéis ao seu cônjuge, eles eram perversos. E todo o povo de Israel estava se corrompendo por causa daquelas pessoas. E Deus estava assistindo, Deus estava vendo. Deus esperou que Eli corrigisse os seus filhos de acordo com o rigor da lei e os tirasse do ofício sacerdotal. Mas não, Eli apenas chegou e falou: filhinhos, por que vocês estão fazendo isso? Faz assim não, Jesus não gosta, papai do céu vai ficar bravo. Eli não corrigiu seus filhos como deveria ter corrigido, e por causa disso Deus mandou o profeta. Por causa disso Deus mandou a palavra, que não era mais para dar tempo a Eli, o tempo ele já tinha tido. Deus disse: assim diz o Senhor, por acaso não me manifestei à casa do seu pai, quando os israelitas ainda estavam no Egito, na casa de Faraó? Eu o escolhi dentre todas as tribos de Israel para ser o meu sacerdote, está falando de Arão, para subir ao meu altar, queimar o incenso e para usar a estola sacerdotal diante de mim. E dei à casa de seu pai todas as ofertas queimadas dos filhos de Israel, porque tratam com desprezo os meus sacrifícios e as minhas ofertas de cereais, que ordenei que se fizessem na minha morada. E você, Eli, por que você honra mais os seus filhos do que a mim? Para que você e eles engordem com as melhores partes de todas as ofertas do meu povo de Israel? Portanto, esse portanto é para tremer as pernas. Portanto, o Senhor, o Deus de Israel, diz: na verdade, eu prometi que a sua casa e a casa do seu pai andariam diante de mim para sempre. Deus fez o quê? Diga assim: prometeu. Mas agora o Senhor diz: longe de mim tal coisa, porque honrarei aqueles que me honrarem, porém desprezarei os que me desprezam. Eis que vem dias em que acabarei com o seu poder e com o poder da casa do seu pai, para que ninguém em sua casa chegue a ficar velho,
e você verá a aflição da morada de Deus, juntamente com o bem que farei a Israel, mas ninguém da sua casa chegará à velhice. É fácil receber uma palavra dessa? É fácil ouvir de Deus que o tempo do arrependimento acabou? É fácil ouvir de Deus que não adianta mais? Como que você ficaria se você ouvisse da boca de Deus: acabou o seu tempo, o tempo do arrependimento se finda hoje? Como é que você ficaria? Sabe qual foi a resposta de Eli? O Senhor é Deus, Ele faz o que Ele quiser. Meus irmãos, que resposta você está dando para as advertências de Deus na sua vida? Tu está balançando o ombrinho? Ó, nem tô. Ó, palavra de Deus fala. Ó, pastor está pregando, está aconselhando, está direcionando. Ó, sinto muito, se essa é a tua escolha, dar de ombros para a palavra de Deus, você é o mais miserável de todos os homens e mulheres que existem no mundo, porque não há esperança para você, porque só há esperança para aqueles que se quebram diante do Senhor e clamam por misericórdia. Deus quer restaurar a sua vida, Deus quer mudar o teu destino, Deus quer mudar a tua história, mas você precisa tomar uma decisão hoje. Eu concluo essa mensagem dizendo o que o apóstolo Paulo disse para Timóteo, em 2 Timóteo, no capítulo 2, versículos 20 a 21. Vamos acompanhar juntos. 2 Timóteo 2, do 20 ao 21. Ora, numa grande casa não há somente utensílios de ouro e de prata, há também de madeira e de barro, alguns para honra, outros porém para desonra. Assim pois, se alguém se purificar destes erros, diga assim: arrependimento, será utensílio para honra, santificado e útil ao seu Senhor, estando preparado para toda boa obra. Deus não tem prazer na destruição do ímpio, Deus quer ver a sua restauração, Deus quer ver o milagre acontecendo na tua história, Deus quer ver você vivendo os propósitos que Ele estabeleceu para a sua vida, propósitos de paz e não de mal, para dar o fim que vocês estão esperando, o fim da esperança de Deus, o fim da glória de Deus. Hoje é o dia em que Deus pode fazer de você, de um vaso de desonra, um vaso de honra. Somente uma coisa é necessária: se purifique dos seus pecados, arrependei-vos hoje dos seus pecados e crede na palavra de Deus, porque é chegado o reino dos céus. Deus já pisou na terra e Ele virá buscar um povo santificado, um povo purificado, um povo lavado, um povo obediente, um povo que vive para a sua honra e para a sua glória. Não se engane, Deus não levará para a sua eternidade vasos de desonra. No céu, na eternidade, para viver com Deus, só entra vaso de barro que carrega dentro de si o tesouro que Deus liberou dos céus através de Jesus Cristo, seu Filho amado, a presença do Santo Espírito
Espírito de Deus que soprou sobre a minha vida, que soprou sobre a sua vida, que sopra sobre a sua vida nessa noite. Deus quer reverter o teu destino, Ele quer colocar em você tesouros preciosos, para que por onde você vá, as pessoas olhem e vejam, ele é um vaso de barro que carrega a maior essência, a maior riqueza desse mundo, a santa, bendita e poderosa presença de Deus. Qual é a sua escolha? Até quando você vai ser inútil na casa de Deus? Até quando, por causa da sua dureza, você vai permanecer inútil? Até quando, por causa das suas impurezas, você permanece inútil? Se você tem à sua disposição a palavra que te lava, o Espírito que te transforma, o sangue que te purifica, o acesso à presença de Deus que te transforma e te liberta, até quando você permanecerá na dureza do teu coração? Eu não sei quanto tempo Deus ainda tem para a sua vida. Isso é uma coisa que nós não temos controle. Num instante nós podemos morrer e estar diante do nosso Senhor. Mas o tempo do arrependimento é o dia que se chama... Quando? Quando? É amanhã? É depois de amanhã? É no domingo que vem? É no ano que vem? É quando tu ficar velho? É quando tu ficar rico? É quando você fizer tudo errado para depois se arrepender? O tempo do arrependimento de Deus é para o dia que se chama